Tá, espera um pouquinho. Tá, deixa eu compartilhar aqui para ver se ficou legal. Compartilhou? Não? Ah, tira a tampa da desculpa. Eu estava mexendo. Desculpa, foi eu, meu, desculpa. Isso. Deu certo agora? O que vocês estão vendo aí? Ah, sim, então tá certo. Bom, tá enxergando? Não? Pessoal, então, nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre gráficos e tabelas, tá bom? Bom, pessoal, inicialmente, bom, para iniciar, parece um pouquinho cômico, não sei se vocês já viram isso. O que tem de errado nessa imagem? Alguém sabe me dizer? Tem um homem a mais em pé, pô, matou a charada. Você joga a bola, né? Oi? Tá. Bom, pessoal, bom, é claro, tem um jogador a mais, tá? O fato cômico disso aí, que é muito engraçado, é que esse time aí é um dos times mais ricos do mundo. E o cara da esquerda aqui, ele entrou, né, isso é um fato real, na Inglaterra, e ele entrou de gaiato e acabou posando para foto, né? Então, uma coisa e o pior é que saiu no jornal do mundo todo e depois as pessoas notaram, falaram, mas peraí, esse jogador não é do time, tá? Então, só um fato cômico para a gente começar a nossa aula. Por que estou falando isso? Gráficos e tabelas servem para nós termos uma visualização, para nós termos uma resposta. E essa resposta é rápida, ok? Então, qual o objetivo? É nós construirmos um gráfico ou uma tabela. Por quê? Porque eu tenho uma informação rápida, uma informação visual. Ok? Então, um gráfico e uma tabela serve para resumir, para fornecer uma informação rápida e precisa. Tudo bem? Então, o objetivo da aula de hoje. Para isso ficar um pouquinho mais claro, eu quero que vocês atentem. Eu não vou colocar aqui na apresentação. Eu acho que vocês mais ou menos conseguem verificar ali. Aqui eu tenho um conjunto de dados, tá bom? Veja só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui. Vou colocar aqui. Ele demora um pouco, por isso que eu estava... Mas, enfim, eu tenho aqui um conjunto de dados, vejam só. Então, de acordo com a pesquisa do Instituto, ele está falando de alguma situação. Então, a quinua possui... A quinua possui 336 quilocalorias, 68,3 gramas de carboidrato, enfim, tem todas essas informações, correto? Veja, para eu tomar uma decisão aí, para eu compreender o que está acontecendo, dessas informações, seria um pouco demorado. Eu leio, tenho que marcar as informações, então é algo demorado. Ao passo que, se eu construir uma tabela, eu consigo ter uma informação muito mais resumida, muito mais precisa. Ok? Concordam comigo? Então, pela tabela, eu já tomo uma decisão rápida. Então, eu sei que são 3 grãos que eu estou fazendo uma análise, e eu sei que quem tem mais calorias é a aveia. Então, eu sei que tem mais água no trigo, comparado com as 3. Então, para isso serve ou uma tabela ou um gráfico. Ok? Tem a mesma função. Veja, o que deve conter em um gráfico ou uma tabela? Elementos essenciais. Precisa ter
Precisa ter um título. Então, nesse caso aqui, qual o título? Composição de grãos da quinua em relação a outros cereais. O título responde àquilo que eu estou pesquisando. Ok? Então, aqui eu poderia colocar um outro título. Poderia colocar nutrientes de 3 tipos de grãos. Ok? O título responde à pesquisa que eu estou fazendo. Bem? O que mais eu preciso ter? A escala ou a legenda. Escala ou legenda é o tamanho, é a proporção. Nesse exemplo aqui, eu coloquei na frente, ó, gramas, miligramas. Ok? Então, ele tem que ter a escala ou a legenda. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei junto. Mas eu poderia deixar aqui do lado. Tá bom? Gramas, quilos. Beleza? E o terceiro item que eu preciso ter é a fonte. É a fonte. Bem? Então, dá uma olhada nessa tabela aqui. Ou nesse gráfico. Espera um pouquinho. De quem é esse gráfico? Quem fez esse gráfico? Se foi você que fez a pesquisa, se foi você que escreveu, você escreve aqui embaixo, fonte, próprio autor. Ok? Então, precisa ter esses 3 itens. Título, a legenda ou a escala, e a fonte. Bem? Bom, eu quero que vocês deem uma olhada agora nesses 2 próximos gráficos. Observem bem esse gráfico aqui. Então, o nome, né? Fonte, DataSUS. 2001 a 2014, mortes em acidente de trânsito. Beleza? Mortes em acidente de trânsito. De 2001 até 2014. Gráfico 1. Observem o gráfico 2. DataSUS, mortes em acidente de trânsito, 2001 até 2014. Vocês têm a dizer sobre esses 2 gráficos? Nesse teve um aumento. Morreu mais gente no gráfico 2. Parece isso? A ideia, pessoal, é que vocês compreendam o que é um gráfico. Eu preciso da fonte, preciso da escala ou da legenda e preciso do título. Parece que esse gráfico morreu mais gente de trânsito. Parece, porque na realidade, se você olhar a escala, a legenda, você vai ver, 3.000, 4.000. Então, o que aconteceu? Eu fiz propositalmente para a gente compreender. Se eu olhar eles juntos, olha a quantidade aqui. 44.812. 44.812. No último ano, 2014, 43.075. 43.075. É o mesmo gráfico, só que eu mudei a escala. Nesse primeiro aqui, a escala é maior. Foi de 0 até 60 mil. E nesse gráfico, a escala foi de 3.500 de 35 mil até 45 mil. Então, como a escala do primeiro é maior, de 0 até 60 mil, parece dar a sensação de que teve um aumento pequeno, foi pouquinho. Ok? Como no outro, a escala tem um intervalo menor, parece que foi bruto, parece que foi algo muito acentuado. Quando não, por a mesma coisa. Ok? Então, o que eu tenho que fazer?
analisar a fonte e a escala. Ok? Foi simples, tranquilos? Pessoal, e aí tem alguns tipos de gráficos. Quais os gráficos mais usuais? Os gráficos de duas dimensões. Tá bom? Os gráficos de duas dimensões. Embora nós estejamos aí na era da tecnologia, os gráficos de duas dimensões são os mais usuais. E dentre esses gráficos de duas dimensões, os mais usuais são o gráfico de linhas, que são linhas dispostas, e o gráfico de colunas, que são retângulos dispostos na vertical, o gráfico de barras, que são retângulos dispostos na horizontal, e o gráfico de setores, que é conhecido aí como gráfico de pizza, tá? Gráfico de setores, tá bom? Gráfico de setores. Então, esse é o gráfico de setores. O gráfico de barras, ele fica na horizontal, e o gráfico de colunas na vertical. Bem, nós vamos ver isso, vamos construir hoje, utilizando o Excel. Então, por isso que eu não estou se preocupando tanto em desenhar. Vamos fazer isso no Excel. Beleza? Professor, mas quando que eu utilizo cada um? Pessoal, não tem uma resposta para isso. É comum, quando você estiver trabalhando com o tempo, utilizar o gráfico de linhas. É comum. Mas não tem uma restrição, não tem uma regra. Eu vou utilizar o gráfico de barras quando? Vou utilizar o gráfico de setores quando? Não existe isso. E também não existe uma definição. Quando que eu utilizo uma tabela ou um gráfico? Quando que eu vou utilizar? Depende para quem você vai apresentar isso, depende para que você vai fazer isso. Ok? Então, na escrita de TCC, na escrita de algum trabalho, o que fica bacana é você intercalar. Faz um gráfico, depois faz uma tabela, depois faz um gráfico de colunas. Então, a ideia é intercalar. Bem? Beleza, pessoal? Facinho? Facinho, né? Bom, e agora, então, nós vamos mostrar para vocês como fazer um gráfico no Excel. Tá? E, consequentemente, pelo celular também é possível. Tá? Um pouco desconfortável, mas é possível. E eu vou mostrar para vocês um banco de dados. E eu vou ensinar apenas, tá? Ensinar para quem não sabe, é claro. Caso alguém trabalhe com o Excel e utilize alguma tabela dinâmica, alguma máquina, tá? Se fosse à vontade. Eu vou mostrar aqui uma coisa básica com dois comandos que eu quero que vocês utilizem. Porque nós vamos utilizar esses dois comandos. Bom? Então, precisamos desses dois comandos. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas caso alguém trabalhe com Excel, sinta-se à vontade para usar da maneira que você quiser. E caso alguém também tenha algum aplicativo, saiba programar, pode fazer o gráfico do jeito que você quiser. Bem? Não tem essa restrição aqui. Bom, então vou pegar um banco de dados que depois vai estar disponível para vocês no Moodle. E nesse banco de dados, estão vendo aí, né? Ok? Está muito pequeno, quero que aumente. Esse é um banco de dados, um exemplo, tá? Só para a gente compreender. Então, basicamente, o que vocês vão fazer na prática, né, para a nossa atividade, é trabalhar com essa parte que chama estatística descritiva, que é a parte de gráficos e tabelas, tá? Basicamente é isso. Construir uma tabela no Excel, cada célula, e aí eu escrevo, nós vamos fazer uma depois. E construir gráficos. Bom, bem simples. E eu vou mostrar aqui pelo Excel, porque eu sei que a grande maioria tem. Se for para a gente, professor, mas como que eu faço pelo Google Planilhas? Ele é um pouquinho mais fácil ainda, só que você precisa ter acesso à internet e
na hora de digitar, os comandos, dependendo da configuração, vem em inglês, tá? Dependendo da versão que você tem, do Windows, tá? Beleza? Então, eu vou mostrar aqui no Excel e depois eu estendo aí para a gente tirar algumas dúvidas ou quem quiser expor alguma coisa, tá? Pessoal, novamente, quem entende, quem manja bem de Excel, ele pode trabalhar com tabela dinâmica, tá? Não vamos fazer isso, tá? Se você conhece, sinta-se à vontade. Então, a primeira coisa, se eu quero construir um gráfico, ó, eu tenho aqui gênero, certo? Homem, mulher, homem, homem. Então, nesse caso aqui, é uma mulher de 68 anos que não fuma e tem 42 quilos. Tá bom? No segundo caso aqui, uma mulher, 48 anos, que não fuma e tem 82 anos. Tem 82 quilos. Beleza? Então, veja, eu tenho todo esse banco de dados. Poderia ser uma pesquisa, enfim, poderia ser diversas situações. Como que eu iria construir um gráfico aqui? Se eu clico direto e vou aqui em inserir e coloco dados, ele não vai gerar o gráfico. Beleza? Ele já colocou aqui a sugestão e gerou o gráfico. Vou em OK. Só que você pode pegar e ter... O seu Excel pode ser que não gere esse gráfico. Pode ser que ele aparelhe e não faça essa divisão aqui de homens e mulheres. Tá? Pode acontecer dele não gerar esse gráfico. Ok? E se não gerar esse gráfico, o que você vai fazer? Você vai ter que contar os homens e as mulheres. Ok? Você tem que contar. Então, quantos homens e quantas mulheres tem? Mas eu não vou contar isso à mão. Tá? Eu vou usar um comando, que é o primeiro comando que eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar só 2 comandos, que são muito parecidos até. Que é um comando para o Excel contar. Tá? Então, novamente, no meu Excel aqui, ó, se eu clicar no primeiro, for aqui em inserir, gráficos, aliás, gráficos e tabelas, né? Ele deu aqui esse gráfico como sugestão. Tá? Então, se eu clicar aqui, OK. Ele gerou esse gráfico. Tá? Mas pode acontecer de não dar certo. Se o seu Excel não der certo, isso deu errado, o que você vai fazer? Temos que contar a quantidade de homens e mulheres. Como que eu vou contar? Então, o comando é muito simples, tá? Eu tenho que digitar primeiro aqui. Ele vai contar e vai aparecer nessa célula aqui. Igual, vou digitar igual, conte, ponto C. Tá vendo? Tá aqui, ó. Conte.c. Entenderam? Então, é só digitar conte.c. Ele já vai aparecer aqui embaixo. Tranquilo, né? Depois que eu digitar conte.c, ó, eu vou separar o intervalo que eu quero que ele conte. Então, nesse caso aqui, eu quero esta coluna aqui. Ele vai contar ou as mulheres ou os homens. Então, só que eu não vou selecionar tudo não, tá, pessoal? Tá bom? Ó, eu vou selecionar até a 15ª aqui, tá bom? Para daí a gente ver se tá certo ou tá errado, tá bom? Ó, vou contar só até aqui. Só para vocês compreenderem. Então, ó, conte desse intervalo, coloco ponto e vírgula, e eu vou contar apenas, ó, vou clicar, vamos contar apenas mulheres, ó, eu clico de novo em mulheres. Beleza? E vou fechar o parênteses. O que ele vai fazer aqui? Ele vai contar quantas mulheres tem até a coluna aqui, a 15, tá? Então, nesse caso aqui, tem 8 mulheres. Tá bom?
Beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó, mulheres. Ok? Mulheres, tá? Então, veja. Por que você está fazendo isso, professor? Porque se eu pedisse, dependendo do Excel, ele não faz esse gráfico de uma vez, tá bom? Ele não conta como o meu fez aqui. Bom, vamos contar os homens. Nesse exemplo. Então, homens. Homens. Mesma coisa. Igual, conte. Opa, conte, vou descer aqui, C. Contar o quê? Vou contar dessa coluna toda aqui. Eu contei as mulheres, agora vou contar os homens. Então, eu clico em uma célula que tenha a letra homem aqui. Tá? Eu não coloquei o ponto e vírgula, desculpa. Selecionar de novo, até a 15ª. Ponto e vírgula, homem. Ele não faz distinção se a letra é maiúscula ou minúscula, tá bom? Então, ele vai contar tudo que está escrito ali, homem. Pronto. Então, 8 homens, aliás, 6 homens e 8 mulheres. Beleza. Agora eu vou fazer o gráfico aqui, ó. Cliquei, selecionei tudo que eu quero, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Selecionei os dois e eu vou em inserir. Qual gráfico que eu quero? Vamos pegar o gráfico de setores aqui. Gráfico de setores. Ó, beleza. Pronto, o meu gráfico de setores. Ah, eu posso mudar o título. Vou escrever aqui. Teste, aula de bioestatística. Ok? Eu posso mudar aqui a legenda. Eu posso escrever algo na horizontal, algo na vertical. É aqui, ó. Clico no mais, tá bom? E ele abre aqui a titulação, o rótulo, ok? Mas eu também não estou me preocupando muito com isso, porque eu vou deixar depois um tutorial do Excel bem resumido, tá? Tá em PDF, vai estar lá no Moodle também. Esse material não fui eu que fiz, tá? Mas está bem resumido, tá legal. Como fazer um gráfico, uma tabela no Excel, tá bom? E vai estar no Moodle também o capítulo do livro, capítulo 3, que é sobre gráficos e tabelas, tá bom? Professor, preciso fazer tudo? Não. Se você entendeu bem como fazer no Excel, ok. A aula de gráficos seria mais ou menos isso. Bom, então eu peguei o gráfico aqui. Escrevi. Pessoal, para eu colar, para eu levar para o Word, para eu levar para um editor de texto, eu clico com o botão direito, né? Copiar, e aí eu colo aonde eu queira, tá? Posso clicar, ir para o Word, para o editor de texto, para onde for e dou um Ctrl V. Tá bom? Super simples, né? Beleza? Facinho? Bom, mas vamos ver o seguinte. Coloquei aqui homens e mulheres. Agora eu vou pensar o seguinte, pessoal. Eu quero... Vamos pensar o seguinte. Eu quero fazer um gráfico agora de idades. Ok? Se eu pedir um gráfico aqui de colunas ou de barras, ele vai colocar um retângulo para cada um. Um com 68, um com 48, outro com 45. Ou ele vai me dar a opção de eu fazer um gráfico que chama de histograma, que daí ele separa os intervalos. Então, inserir. Quando eu vou aqui no Excel, gráficos recomendados. Vou clicar. Então, vejam, ele me deu essa sugestão
ou me deu esta daqui. Eu vou clicar nessa daqui só para vocês entenderem. Ok. Olha o que ele está mostrando para mim. Então, ele está dizendo que tem 70 pessoas, estão vendo? Ó, a escala aqui, ó, 70 pessoas que têm a idade entre 17,9 até 25,8. Tá vendo? Ele está querendo dizer que tem 60, um pouquinho mais que 60, as pessoas têm a idade entre 25,8 anos até 33,7 anos. Ok? Então, esse é um tipo de gráfico que é chamado de histograma. Tá bom? Não vamos nos preocupar, por enquanto, com esse gráfico, porque nós vamos falar dele exclusivamente, tá? Então, só para vocês saberem. Ah, mas quando eu clico, quando eu tenho vários números, ele me dá esse tipo de gráfico. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal, fuma ou não fuma? Eu tenho que contar também. Tá? Então, qual o comando que eu vou colocar aqui? Conte-se, e aí ele fuma ou não fuma. Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente. Ok? Vamos escrever isso? Quantas pessoas que fumam? Então, o comando seria igual conte ponto C, e aí eu seleciono, tá? Vamos ver. Vou selecionar até aqui 15. E aí, vamos ver, vamos pegar uma pessoa que não fuma. Eu clico aqui no não. Então, ele está contando aqui quantas pessoas que não fumam. Ok? Beleza? Facinho até aqui, pessoal? Ok. Então, eu vou explicar para vocês um outro comando, que é o conte-ses. Tá bom? Conte-ses. Como funciona esse comando? Eu vou contar, mas com uma restrição. Ok? Então, eu vou contar, só que eu vou colocar uma restrição. Esse comando é fundamental para o nosso estudo aqui de estatística. Por quê? Eu quero saber, por exemplo, quantas mulheres que têm mais de 50 anos, que fumam e que têm o peso, por exemplo, maior que 60 quilos. Ok? Viram? Então, eu tenho um banco de dados. Como que eu faço para selecionar isso? Ah, mas por quê? Pode ser que eu queira buscar esse cliente, esse paciente, essa doença, esse tipo de proteína. Então, eu tenho um banco de dados e eu vou ver, não, eu quero saber qual o tratamento que eu vou fazer para uma pessoa que tem mais de 100 quilos desse banco de dados e que consome determinado produto. Então, eu tenho uma restrição. Então, eu tenho um banco de dados e eu faço esse filtro. Então, o comando é conte-ses. Bom, vamos pensar o seguinte. Eu quero saber as pessoas que... Mulheres, né, são mulheres que têm mais de 50 anos, que fumam e que, por exemplo, tem acima de 100 quilos, tá? Por quê? Esse público, teoricamente, seria um grupo de risco, tá? Por algum motivo eu quero saber isso. Como que nós vamos fazer? Então, não se esqueçam, mulheres, mais de 50 anos, que fumam e que têm um peso maior que 100 quilos. Olhem só como nós vamos fazer. Então, o comando é conte-ses. Então, igual conte-ses. Dessa primeira coluna, vamos fazer aqui até o 15º, tá? Ponto e vírgula. Eu vou selecionar aqui mulheres, cliquei em mulheres. Ponto e vírgula. Dessa segunda coluna,
Vou selecionar. E eu quero idade maior que 50 anos. Então, eu tenho que abrir aspas, tá? Abrir aspas. Coloco o sinal de maior e vou digitar o número 50. Ok? Então, o que eu fiz? Desta coluna, eu vou selecionar apenas quem tem mais de 50 anos. Ok? Ponto e vírgula. Desta outra coluna, ó, dessa daqui, ponto e vírgula, eu quero... Eu quero... Quem fuma, né? Quem fuma. Ponto e vírgula. Desta coluna aqui. Ponto e vírgula. Eu quero maiores que 100 quilos. Maiores que 100 quilos. Fechei. Fechei o parênteses. Eu só tenho que tomar muito cuidado para não digitar nada errado, que parece que eu já digitei. Eu acho que eu esqueci de aspas aqui. Isso. Então, só confirmando, C2. Se não tiver nada errado, nenhuma pessoa. Vamos ver se está certo, tá? Então, veja. Mulher que tem mais de 50 anos. Então, no caso aqui, eu tenho 53. Só tem essa de 53. Então, seria uma, né? Que fuma, só que ela não tem mais que 100 quilos. Então, não tem nenhuma pessoa. Entenderam? Entenderam, pessoal? Esse comando conte CES? Sim? Tá facinho assim? Tá fácil assim, pessoal? Tá legal assim? Beleza? Então, vou alterar esse comando aqui, tá? Eu vou colocar, ó, eu vou colocar aqui maiores que 50. Eu vou colocar maiores que 10 anos, tá? Para daí ter mais gente. Ó, 10 anos. E aqui maiores que 50. Opa, o que eu esqueci aqui? Esqueci da aspas aqui. Então, tem uma pessoa aí que atende tudo isso. Ok? Tudo beleza, pessoal? Até aqui, tranquilo? Facinho? Bom, então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Nós vamos começar a discutir isso agora aqui em aula. O que vocês vão fazer? Eu vou deixar depois disponível esse banco de dados, tá bom? E nós vamos estar trabalhando com um banco de dados que eu criei, então são dados fictícios, tá? Que vocês vão explorar. Vocês. Vão explorar como? Trabalhando no próprio Excel. Vocês vão fazer esse filtro, vocês vão fazer estatística descritiva. Professor, mas quantas tabelas? Não sei. Quantos gráficos? Não sei. É vocês que vão fazer essa seleção. Qual é o banco de dados que vai estar disponível? Este banco de dados aqui, eu já mostro para todos. Então, nesse banco de dados, tem uma série... Isso, deixa eu aumentar aqui. Estão vendo? Então, nesse banco de dados, nós temos aqui nome. Então, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. É cliente?
que é o que eu quero dizer com é cliente? É a primeira vez que a pessoa está vindo. Sim ou não? Tá? O custo do tratamento. Então, pensa que é uma clínica lá e a pessoa está lá. Então, nesse caso aqui, R$ 119. O gênero é um homem. Idade, 50 anos. Tem 2 filhos. O plano de saúde. Qual foi a comissão dessa clínica? R$ 16,66. Então, se eu pegar aqui, a pessoa 3, já era cliente, quanto foi o tratamento dela? 3.832. É homem, 45 anos, tem 2 filhos, plano de saúde. E a comissão que a clínica ganhou em cima desse tratamento dele. Ok? Então, vejam, tem um monte de informações. Professor, eu faço o quê? Eu posso separar por homens e mulheres primeiro? Sim. Eu vou separar os homens que têm o plano de saúde, o plano de saúde da Golden Cross. Posso, vou fazer um gráfico, vou contar, enfim, isso vai ser livre para vocês trabalharem, ok? Beleza? Só vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, no exemplo que eu tinha esquecido. Vejam, eu tenho aqui a quantidade de homens e mulheres, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu tenho aqui a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, beleza? Ó, homens e mulheres. Vamos pensar que eu queira contar aqui mulheres e homens que fumam e que não fumam, ok? Então, eu vou ter que usar o comando conte-cs. Então, eu vou colocar aqui mulheres e homens. Só que agora eu quero separar se fumam ou não fumam. Eu quero fazer uma tabela que é chamada tabela de dupla entrada. Então, eu vou colocar aqui, ó, mulheres que fumam, fumam, e aqui que não fumam. Ok? Então, mesma coisa, igual, conte, cs, que eu vou fazer? Vou pegar só desses primeiros aqui, tá? Mulheres. Então, dessa coluna, ponto e vírgula, mulheres, ponto e vírgula, e dessa coluna aqui, ponto e vírgula, eu vou pegar as que fumam, então sim. Uma. Mesma coisa eu vou fazer aqui para os homens. Então, igual, conte, cs, vou selecionar tudo, ponto e vírgula, homens, ponto e vírgula, desta coluna aqui, ponto e vírgula, que fumam, sim. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Igual, conte-c, dessa coluna aqui, eu vou pegar as mulheres, ponto e vírgula, desta coluna aqui, eu vou pegar que não fumam. Fiz de errado. Tá. Aqui. 7. E aqui, por último, igual, conte-c, conte-c. Vamos pegar dessa coluna toda aqui, ponto e vírgula, homens,
ponto e vírgula, desta coluna aqui, ponto e vírgula, homens que não fumam. Bom, se eu selecionar tudo isso aqui, pessoal, ele vai fazer um gráfico, tá? Então, inserir. Posso pegar a sugestão ou... Ele compara aqui os dois. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, mulheres que fumam ou não fumam, né? E homens que fumam ou não fumam. Então, o Excel, ele faz. Eu posso colocar várias outras colunas também. Tá bom? Beleza? Tudo bem, pessoal? E aí, eu sei que pode parecer, né? Eu vou deixar depois, então, esse material aí disponível para vocês. E para agora, então, nós vamos começar a trabalhar com esse banco de dados, tá? E aí vamos estar vendo algumas sugestões, aquilo que vocês acham, tem algum aplicativo, do jeito que vocês quiserem, tá? Beleza? Então, esse é o banco de dados. Qual a ideia que vocês podem fazer? Como que vocês podem fazer essa estatística descritiva? Então, de várias formas, tá? Posso separar aqui homens, posso separar homens que têm mais de 2 filhos, homens que gastaram mais que 3.000, enfim, eu quero que vocês, através desses 2 comandos e uma análise descritiva, me deem a resposta aí desse banco de dados. Beleza? Professor, quantos gráficos? Não tem uma quantidade. Professor, é uma tabela, eu posso fazer um gráfico? Não. Eu quero que você escreva. Pode ser no próprio Excel, tá? Pode ser no próprio Excel, tá bom? Então, eu escrevo aqui, faço um gráfico, uma coisa simples. Não precisa ter um relatório. Pode fazer no próprio Excel. Ok? Tudo bem, pessoal? Fácil. Então, eu vou parar a gravação, tá? E a gente vai continuar na aplicação do exercício aqui, ok? Aqui no quadro, utilizando algum outro recurso. E a atividade depois vai ficar até o finalzinho desse mês para vocês me entregarem também, tá? Só lembrando, pessoal, quem fizer as atividades semanais, como eu disse, não precisa fazer a prova, tá? Avaliação final, ok? Então, a atividade dessa semana vai ser isso daqui. Não vão me fazer apenas um gráfico também. Bom? Ou não vão fazer um gráfico de cliente, sim ou não, um gráfico do preço, um gráfico do gênero, não. Eu quero que vocês misturem. Misturar o quê, professor? Aquilo que vocês quiserem. Como? Utilizando os comandos cont-c e o cont-cs. Professor, mas eu trabalho com um macro do Excel. O macro é uma programação que tem dentro do Excel. Faça o que você quiser, tá bom? Beleza? E depois também, num outro futuro, dependendo da quantidade, pessoal, caso vocês queiram, caso vocês acharem bacana, a gente pode ir no laboratório de informática, tá? É que lá só cabem, agora com essa restrição, acho que é 8 pessoas por laboratório, tá bom? Beleza? Mas estaremos à disposição para vocês fazerem isso. Tá bom?